Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Fenômeno Uma Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET, das organizações Arnonde Melo. Muito obrigado mesmo pelo grande carinho da sua audiência. E colocar o som violentamente agora para a gente poder acordar mesmo aí, né? Muito bem. E gente, olha, eu fico muito feliz com o carinho da sua audiência de todas as manhãs, juntinhos, eu e você e eu, com as notícias quentíssimas que aconteceram durante a madrugada, durante esta manhã, ou a qualquer momento viram manchetes aqui no Fenômeno Uma Vez do Povo. E hoje, gente, quinta-feira, dia 7 de maio de 2015. E então vamos direto às manchetes de hoje do Fenômeno Uma Vez do Povo. Ministério Público Estadual determina afastamento de prefeito de Viçosa sob acusação de improbidade administrativa. Mais um prefeito afastado. Falta de água tem afetado a população do Tabuleiro do Martins. Nós chamamos essa matéria ontem, acabou não dando tempo de colocar no ar. Nós vamos mostrar hoje a bronca da população por conta da falta d'água. Mais de um mês que a população está desesperada sem esse líquido precioso que é a nossa água. Catadores de lixo passam por capacitação no projeto Cata Mais. Excelente iniciativa desse projeto que vocês vão conhecer aqui no Fenômeno Uma Vez do Povo. Nos estúdios, nós vamos conversar sobre a situação da educação aqui em Alagoas com a doutora em pedagogia Edna Prado. Ela vai explicar pra gente o que é que tem sido feito, fez uma pesquisa sobre tudo isso. Falam-se muito em só dar atenção à educação, mas será que estamos no caminho certo? Será que estamos dando mesmo prioridade para essa coisa tão importante chamada educação? Vamos saber hoje aqui no Fenômeno Uma Vez do Povo. Com essas manchetes e muito mais, o Fenômeno Uma Vez do Povo está no ar. Estamos começando mais uma edição do Fenômeno Uma Vez do Povo aqui hoje, nesta quinta-feira, dia 7 de maio de 2015. Muito obrigado mesmo pelo grande carinho da sua audiência, não é? Eu estou falando assim porque ontem eu encontrei a dona Bernadette e ela disse, olha, isso às vezes você fala assim rápido assim, a gente consegue entender, mas você já narrou corrida de cavalo? Eu disse, não, ainda não. Ainda não. Nem jogo de futebol? Também não. Aí a gente faz mexendo aqui, brincando aqui, até para a gente também testar como é que está a nossa dicção, não é? Senão a gente está perdido. Não, ninguém pediu a sua opinião. Por favor, não tem nada a ver de narração de jogo de botão. Isso é para você, é da sua altura, você vai ficar aí, com sua cara de besta, viu? Olha, dona Bernadette, a senhora disse que quer conhecer o anão, eu vou deixar ele com a senhora pelo menos uns 2 dias. Com certeza no terceiro dia a senhora devolve, né? Ou melhor, no primeiro dia a senhora devolve. Não aguenta, ele vai comer tudo da sua casa, vai perturbar, enfim, é uma figura. Esse anão só nasce uma vez uma figura como essa e ainda nasce assim todo errado, né? Enfim. Mas, gente, olha, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pela sua satisfação de todas as manhãs, sempre nos deixar entrar em sua casa. Entra na minha vida. Muito obrigado mesmo pelo grande carinho da sua audiência, de todas as manhãs juntinhos, eu e você e eu, aqui com o Fenômeno Uma Vez do Povo, pela sua TV Mar, canal 25, da NET das organizações Arnonde Melo. Você quer entrar em contato com a nossa produção agora, ou qualquer hora que você precisar com a produção, passar informações, fotos, imagens, dizer o que está acontecendo, pautar alguma situação que tenha no seu bairro ou na sua comunidade, 8107-9872. Esse telefone está aqui na sua telinha para você ligar direto para a nossa produção, para as nossas meninas super poderosas, tá bom? Elas estão prontinhas para te atender, tá bom? Fique à vontade aí, é mais uma interação do nosso programa e da TV Mar com você. Se você quiser, você pode ligar agora, ao vivo, participar com a gente no 3377-9097. É o telefone do povo, o 3377-9097 está à sua disposição para que você ligue, entre em contato com a nossa produção, se informe, entre para falar sobre algum assunto que nós estamos debatendo, entrevistados, enfim, participe, tá bom? Muito bem. E se você quiser, pode falar diretamente comigo no 8122-9065. 8122-9065 é o meu telefone, você pode ligar, deixar mensagens, recados. Olha, a quantidade de ligações é uma coisa absurda, mas dentro do possível eu respondo a todas, tá bom? Muito bem. Eu ainda não criei um WhatsApp de grupos para que vocês entrem para falar comigo,
Tem a nossa fanpage também, não é, que a gente sempre participa com você. Você pode colocar lá Wilson Júnior / Amigo do Povo. Você entra lá e a gente conversa. São mais de 8 mil pessoas. É complicado para a gente poder conversar com todo mundo, mas dentro do possível eu vou respondendo. Demora um pouquinho, mas eu chego, porque quem responde sou eu. Eu não deixo ninguém responder. Sou eu pessoalmente que respondo. Tanto é que quando eu respondo, as pessoas perguntam: Wilson, é você mesmo? Estou achando que é algum assessor, um secretário. Não, não é. Quem responde sou eu, né? Até, inclusive, nossa equipe fica louca, porque fala: Wilson, é muita gente, como é que você vai conseguir responder? Enfim, demora um pouco, mas pelo menos você vai ter certeza que sou eu mesmo que estou entrando em contato com você, tá bom? Você perdeu o nosso programa, entra em contato no YouTube, vai lá no YouTube, baixa no YouTube aí tranquilamente o nosso programa, colocando TV Mar Canal 25, e você vai ter a nossa programação e vai ter o nosso programa lá, A Vez do Povo. Vai lá e você assiste o programa que você perdeu, caso assim aconteceu, tá bom? É mais uma interação para você. Você quer ser um repórter cidadão? Também você pode. Você pode interagir junto conosco em qualquer lugar que você esteja, basta que você pegue o seu Skype e entre em contato conosco aí no TV Mar. Colocou TV Mar no Skype, imediatamente você já está em contato conosco e você tem prioridade. Onde você estiver, ao vivo, você entra pelo seu telefone, mostrando as imagens do local que você quer e interagindo comigo aqui ao vivo, tanto eu falando com você, como você falando comigo em tempo real, via Skype. Aqui, você sendo aqui no nosso programa, o Repórter Cidadão, tá bom? Tudo isso porque a gente sabe que esse programa, a intenção desse programa, quando nós criamos aqui, é para que ele seja realmente, e a intenção dele é porque ele faz parte do seu cotidiano e ele é feito para você, por você e com você. Participe, tá bom? Mas, gente, olha, sem perder tempo, vamos direto às notícias. A Polícia Civil prendeu ontem os irmãos Fábio Camilo dos Santos e José Camilo dos Santos, lá em Piaçabuçu. Segundo informações da polícia, Fábio é suspeito de ter cometido dezenas de assaltos e homicídios na região. Olha a foto aí, ó. Enquanto a gente tem um Fábio aqui, gente boa, tem outro Fábio ali, figura, não é? Enfim, olha aí. Fábio é suspeito de ter cometido dezenas de assaltos e homicídios na região lá do Baixo São Francisco. Ele estava foragido desde novembro de 2014, quando integrava a quadrilha conhecida como Bando do Arnaldo. Já José Camilo foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 22 e 3 munições. Os dois irmãos foram encaminhados para a Central de Polícia de Arapiraca e estão à disposição da Justiça. E a gente espera que eles fiquem por muito tempo atrás das grades para que aprendam a ter vergonha, não é? Olha aí, 2 jovens, né? Esse até é mais jovem um pouquinho da esquerda. Esse aqui é o Fábio Camilo, esse é o Fábio Camilo e esse é o José Camilo. Duas pessoas que podiam estar trabalhando, né, fazendo o seu trabalho sério, tranquilamente, pensando no futuro, mas não quer não, quer viver pintando set, vivendo com quadrilha. Quadrilha é agora em São João, você quer brincar quadrilha com os amigos e tal, junina, mas quadrilha de vagabundo, o final de vocês, agradeçam por estarem presos. Tá ouvindo, Fábio Camilo? Tá ouvindo, Zé Camilo? Tá ouvindo? Por enquanto vocês estão presos. Mas se começar nessa vida e não quiser sair mais, preparem-se, como diz a Anitta, prepara que agora é hora de ir para baixo da terra, tá bom? O finalzinho vai ser esse, não tem como você discutir não, porque no final, para quem está no mundo do crime, é a morte, infelizmente, mas é verdade. Vamos lá dar sequência então ao nosso programa. Gente, olha, os agentes da secção Capturas de Custódia Especiais da Polícia Civil, eles prenderam uma jovem acusada de roubos na parte baixa aqui de Maceió. Gente, ela já era conhecida na região. Eu já tinha recebido, inclusive, algumas informações sobre essa jovem, não é? É Laila, parece até com a nossa amiga Laila aqui, né? Olha aí, a Laila Balak Rodrigues, tem 25 anos, mas ela é conhecida na região como Galeguinha. Tá? Era assim que eu recebia o codinome dela, Galeguinha. Ela é acusada de roubar pessoas que estavam em um ponto de ônibus lá na Praça do Skate. Várias pessoas que ligaram para cá, inclusive, não é? Roubaram, nós estamos recebendo, inclusive, várias ligações, inclusive, não é? Para que a gente, mostrando agora a foto, tem várias pessoas que
Inclusive disseram que essa galeguinha já foram vítimas dessa galeguinha aí, Laila Balaque Rodrigues, de 25 anos, não é? Olha aí, conhecido como Galeguinha. Ele é acusado de roubar pessoas que ficam naquele ponto de ônibus lá na Praça do Skate, na Ponta Verde, naquele entorno ali. De acordo com as investigações, ela pegou o carro do pai. Olha que sofrimento para o pai. Ela pegou o carro do pai e foi até o local do crime em posse de uma faca. Né? Ela foi na companhia também de um outro garoto menor, né? E o crime teria ocorrido para comprar drogas. Laila foi presa em cumprimento a um mandado de prisão expedido pelo juiz Carlos Henrique Pita Duarte, da 3ª Vara Criminal da capital. A polícia já estava na cola dela, já estava procurando essa galeguinha que já era conhecida na região. E aí ela pegou o carro do pai, parava nos pontos de ônibus, ameaçava as pessoas, roubava os celulares ou seus pertences e ia embora. A polícia já na cola, acabou, na hora em que ela fez a abordagem, acabou sendo presa pela polícia. Galeguinha, não dê mais desgosto para o seu pai, não. Já não basta você ter entrado para esse mundo terrível das drogas e ainda por cima roubar, não é, para poder ter dinheiro para fomentar o seu vício. Que coisa terrível, né? Se não quiser pensar em você, Galeguinha, pense pelo menos nos seus pais, no sofrimento que o seu pai, sua mãe e toda a sua família deve estar passando. Terrível. E olha, isso que aconteceu com essa Galeguinha pode acontecer com qualquer um de nós, né? Essa é uma doença. Essa coisa da droga, a gente pensa, é safadeza, tá? Pode ser até que seja para você ir lá conhecer, mas depois que você já está dragado por ela em termos de toxinas que o organismo começa a cobrar e a pedir que você cada vez inale, ingira, enfim, essas químicas, não é? Enfim, essas substâncias, você já passa a ser uma pessoa doente. Não é? É como o alcoolismo, não é? Só que geralmente as coisas acontecem. Nós conversamos muito com o Dr. Geraldo Magela, ele fala muito isso. A gente fala muito de drogas, né, psicotrópicas, enfim, tal, mas, né, as entorpecentes, mas o álcool é a porta de entrada para tudo isso. Tem pessoas que não conseguem viver sem tomar um copo de bebida alcoólica antes de trabalhar, de viver, de uma entrevista, do namoro, não é? Ficam dependentes da química, dependentes do álcool, assim como o cigarro. Você vê o cigarro. Tem pessoas que, se você não conseguir no local, como agora há um cerceamento grande em relação a quem fuma, né? Hoje o fumante ele não pode mais ficar em lugar nenhum. Não é que a gente não quer que ele sente no lugar, não. Ele pode, é bem recebido. Ele acendeu o cigarro, isso daí é multa, fuma, cheiro de fumaça, rapaz, ó, estou com meu filho aqui, ó, minha esposa está grávida, para lá, e o cara fica, coitado, assustado e sai desesperado e vai ter que fumar. Tanto é que nem em locais hoje abertos, em restaurantes, é permitido que o fumante faça o uso, não é, do cigarro. Então, quer dizer, tem pessoas que não conseguem, tem pessoas que, muito bem, diretor, você deu um alívio grande aqui ao meu auricular, não é? Eu estou sentindo isso. Mas pode dar mais uns R$3 aí de sonzinho que já ajuda. Isso, muito bem. E no retornozinho, muito bem, tá bom, muito bem, obrigado, diretor. Então tem que ter muito cuidado, porque a gente hoje, infelizmente, nós temos filhos e criamos os filhos para o mundo. E muitas vezes passam mais tempo fora do que em casa. E por isso que eu acho que é muito importante o diálogo, a atenção, a conversa, para se evitar que se chegue a notícias terríveis como essa, como esse exemplo da Galeguinha. A gente sabe que é de uma família até, né, média, gente boa, mas dando desgosto para a família e aprontando aí. E, gente, olha, vamos dando sequência aqui ao nosso programa. Enquanto a maioria da população de Maceió espera o fim do racionamento de água previsto para o próximo dia 17, agora pela Companhia de Saneamento de Alagoas, os moradores lá do Tabuleiro dos Martins já amargam o desespero de abrirem as torneiras e não terem aí o líquido tão essencial que é a nossa água. Há mais de um mês que os moradores lá do Tabuleiro dos Martins estão desesperados sem esse líquido que tão necessário. E aí ligaram para a nossa produção e nossa equipe entrou em contato com os moradores e o Fernando Palmeira foi até lá para saber como é que está a situação dessa turma lá do Tabuleiro sem água há um mês. Vamos ver. E a reportagem da TV Mais está aqui na rua Gilberto Farias Leite, no Tabuleiro dos Martins. É uma rua que interliga a Feirinha
a Santa Amélia. Aqui virou sertão. Já há mais de 15 anos que a deficiência no abastecimento d'água é sentida e é sentida pela população, principalmente pela dona de casa. Enquanto o marcelense espera aí a volta do racionamento, o rodízio da água para esse dia 17, aqui o pessoal espera já há bastante tempo, o que não se permite sequer fazer racionamento, porque o racionamento já é uma necessidade, porque falta água nas torneiras. A dona Maria José Faria está aqui conosco, dona de casa que sofre com a falta d'água. Esse problema já é muito antigo, né? Eu já moro aqui há 13 anos. Há 13 anos que a gente só tem água assim, à noite chega um pouquinho. E hoje em dia está com mais de mês que praticamente não chega água. Eu vou dormir 1 hora, 2 horas da manhã, 3 horas, 5 horas para poder juntar um balde d'água. Quando não é isso, eu pego aqui em frente, na torneira ali no posto. Agora, a água quando chega, ela chega de madrugada, a partir de meia-noite, como é que é isso? Chega assim, às vezes está com uns 2 dias que está chegando, uma meia-noite está chegando. Agora a torneira é bem baixinha, você coloca numa bacia, a mangueira para encher, porque se colocar no balde mais alto não chega. Água para o asseio pessoal, para fazer lavagem de roupa, para cozinhar, isso é fruta rara. Eu já fui lavar roupa até no Ouro Preto, para não dizer, porque passo de 1 semana sem lavar roupa, porque não tem água. Ontem foi que eu lavei uma roupa de madrugada, fui dormir umas 3 horas da manhã, lavei uns paninhos porque chegou a água fraquinha, eu fui enchendo a bacia e colocando na lavanderia, porque nem a máquina eu posso usar. A senhora, outras donas de casa, moradores, perguntam da Casal o que é que há, como vai ser resolvido esse problema, eles têm alguma palavra de esperança? Rapaz, está com menos assim, no final do ano mesmo a gente mandou mexer aqui na encanação e a casa não fala nada não. Não diz nada. Nem justifica o porquê dessa falta d'água aqui nessa região? A gente vê falar o que vê falar na televisão, que tem problema lá, que vão ajeitar uma coisa e outra, mas aqui nunca se resolveram. Não só eu não, aqui nessa parte todinha aqui, as pessoas tudo reclamam de água. Todo mundo, todo mundo. Independentemente do que está se fazendo, é um trabalho de limpeza lá na estação de tratamento Josué Palmeira, que fica lá no sistema Pratagi, mas isso aqui nunca deixou de existir esse problema, independentemente desse rodízio, desse racionamento que foi feito por essa revisão na estação de tratamento, mas aqui nessa parte do Tabuleiro dos Martins, como em todo o entorno, é um drama já vivido há bastante tempo. Exatamente há 15 anos, essas donas de casa sofrem com esse problema da falta do abastecimento. A água chega no conta-gotas. Umas senhoras aqui que conversei, tentei entrevistar, disseram não, que tem. E eu, perplexo, perguntei, vocês recebem água da Casal? A resposta foi não, tem poço em casa. E aí a situação se modifica, porque eles têm a própria estação de água dentro de casa, ou quando nada, em alguns condomínios residenciais. Mas no caso dessas donas de casa que não têm condições, nem pela questão geográfica ou pela construção do próprio imóvel, de fazer poço artesiano, aí a sentença, infelizmente, é essa, ficar com essa deficiência eterna da falta d'água aqui nessa região do Tabuleiro dos Martins, de onde falou Fernando Palmeira, com as imagens do Flávio Santos, para a TV Maracanã 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Muito bem, meu querido Fernando Palmeira. Sabe uma coisa que ficou agora aqui, uma dúvida? Tenta pegar depois, diretor, aí a imagem da conta. Gente, se está há um mês que não chega água, mesmo que chegasse R$ 266, que eu vi numa conta ali de água, essa moça deve ter um lava-jato, porque é muito caro para a água, é muita água. Então tem alguma coisa errada ali. Até conversava aqui agora há pouco e o José falou, Wilson, às vezes a pessoa, cada vez que abre a torneira, o vento e o relógio conta. Quer dizer, as pessoas estão, olha aí, vê se a minha visão está boa. Eu vi aí, ó, R$ 266 e quantos centavos? E 31 centavos. Gente, como é que você não recebe água em casa e tem que desembolsar quase R$300? Quase R$300. Quer dizer, alguma coisa está errada aí, não é? Enfim, não sei também se a conta aí está acumulando alguma coisa, não sei, enfim, que não dá para ver, está somente a partezinha do código de barras e o valor. Mesmo assim, é terrível para você que só chega água à noite,
para você que só pega água quando uma vez ou outra perdida, quando tem. Cantam até parabéns quando a água sai pela torneira, né? Parabéns, alegria, porque... E depois a água parece que depois recebe os parabéns, a água some de novo. Então, alguma coisa está errada. Aí falam-se também da privatização da Casal, não é? Ou a privatização da Eletrobras, das estatais, enfim. Muita gente fala o seguinte, olha, vai aumentar os valores das tarifas e tudo mais. Pode ser que aconteça mesmo, porém, veja bem, eu sou contra a privatização, porque quando você tira essa responsabilidade do Estado, não é, de prestar o serviço e subsidiar para que a população que precisa desse líquido tão precioso consiga ter um valor mais tranquilo para pagar, não é? Mas nós estamos vendo que os valores estão vindo aí muito altos e o serviço péssimo. Pelo menos com a privatização, talvez aí o empresário tivesse que investir mais pessoas teriam água decente e normal nas suas casas e com certeza todo mundo pagando, o preço cairia. Eu falo isso muito também porque a gente discutiu muito essa questão da privatização com as telefonias celulares. Vocês lembram disso? Telefonia, por exemplo, de uma forma geral. A Telasa vai ser privatizada. Eita, agora o telefone vai vir um absurdo, privatizou-se. Privatizou a Telasa, comprou e tal, e foi para Oi, foi para ser para onde, enfim, hoje os valores são muito pequenininhos, porque há uma livre concorrência entre as operadoras e hoje tem telefone que você paga por mês aí R$20, R$30 para falar à vontade, ou enfim. Então, é bom a gente analisar isso. Claro que a gente fica preocupado com os funcionários, né, dessas empresas que sejam reaproveitados e não demitidos, enfim, uma série de coisas que a gente fica preocupado. Mas, às vezes, porque eu sei que o Estado não tem condições nenhuma de fazer investimento de 1 bilhão na Casal, né? Ela precisa de 1 bilhão para fazer melhorias na questão do abastecimento e mais 1 bilhão para pagar todos os débitos e contas e atrasos que estão aí já acontecendo. Então é terrível, a situação é terrível. Às vezes a gente se prende muito em ficar, não privatizar, até quando quebrar. E quando quebrar? Aí nós vamos ter que vender por qualquer preço, de qualquer jeito, e a empresa vai entrar fazendo o que quer. Aí isso aqui é perigoso. Por isso que é bom a gente sempre discutir esse assunto sobre privatização com muitos detalhes. Não pode ser feito de qualquer jeito, mas com muito diálogo, com muita dedicação, para não deixar as coisas também feitas de qualquer jeito, que não vale a pena, tá? Olha, a Secretaria Municipal também de Proteção ao Meio Ambiente divulgou um balanço das atividades de monitoramento no primeiro quadrimestre deste ano. Olha, para vocês terem ideia, ao todo, vocês estão vendo as imagens terríveis aí de esgoto, olha aí, os pombos tomando banho, tem gente que ainda come pombo, né? E dizem que é rato de asas, né? Alguns chamam. Ao todo foram emitidos mais de 130 autos de infração por causa de esgotos clandestinos na capital alagoana. De acordo com a Secretaria de Proteção ao Meio Ambiente do município Maceió, a ação tem como objetivo monitorar as denúncias e, caso seja constatada alguma irregularidade, os responsáveis serão notificados ou autuados. A Secretaria constatou o lançamento de efluentes nas galerias de águas pluviais, empreendimentos e imóveis residenciais. São problemas como o descarte irregular de esgoto por meio de galerias pluviais que mais preocupam nessa situação. Geralmente, esses tipos de ligações clandestinas são feitas às galerias que deveriam levar apenas a água da chuva para o mar. A SEMPMA alerta ainda para um outro problema de poluição do meio ambiente, a quantidade de lixos, tá? Como sacolas, garrafas, tampas e outros materiais encontrados nas ruas. Quando chove, esse lixo corre para as galerias de águas pluviais e acaba sendo lançado no mar. A SEMPMA alerta ainda que a conscientização de descarte deve começar pela população, que eu digo sempre aqui, a fim de evitar danos maiores, como aquela mancha terrível que nós vimos na última chuva na praia, que surgiu nesse último fim de semana. Só para vocês terem ideia, o projeto de lei que está sendo readequado, né, sendo todo preparado, para que deve começar no mais tardar, daqui agora julho ou setembro, enfim, eu não faço nem questão que comece logo, porque eu espero que comece, mas comece valendo para valer, para multar a quem joga lixo na rua, não é? No começo vai ter muita gente esperneando, mas vai ter que aprender com a dor, já que não quer aprender com amor. Quer dizer, cada vez que você joga tampa de garrafa, copo descartável, garrafa de plástica, não é, papel, plástico, sacos na rua, que não conseguem ser recolhidos, que você joga, em vez de jogar na lixeira, no local onde vai ser feita a coleta,
Você, porquinho mal educado que joga, quando vem uma chuva, todo esse material corre para as galerias, cai nas águas, nas galerias de águas pluviais e corre para o mar que você utiliza no final de semana, né? E ainda podem entupir as galerias, causando assim uma inundação e inundando a sua própria casa, você que é porquinho que joga o lixo na rua. Mas agora tem lei para isso e a multa será de R$50 até R$2.500, dependendo da porcaria que você fizer nos logradouros públicos, ruas e companhia limitada, tá bom? Muito bem. Diretor, vamos para o intervalo comercial? Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já, não sai daí, tem muita coisa ainda do Fenômeno da Vez do Povo. Não sai daí que a gente volta já já, é rapidinho. Estudar no mais bem estruturado Centro Universitário de Alagoas faz toda a diferença. Vestibular Sesmac. Escolha o seu curso e faça a diferença. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. O mosquito da dengue é perigoso, mas nós temos a força. Ninguém precisa de superpoderes para combater a dengue e a febre chikungunya. Mas precisa de atitudes simples, como caixas d'água, tonéis e poços cobertos. E nada de água parada em garrafas, pneus e pratinhos. Eliminar o criador do mosquito, mais que um cuidado, é um exemplo de cidadania. Com a força de todos, o mosquito não tem vez. Governo de Alagoas, trabalhando sério, a gente chega lá. Estudar no mais bem estruturado Centro Universitário de Alagoas faz toda a diferença. Vestibular Sesmac. Escolha o seu curso e faça a diferença. O maior presente que eu já ganhei. Ai, foi inesquecível. Eu esperei tanto tempo e quando chegou era muito melhor do que eu imaginava. Na hora que eu recebi ali, todo embrulhadinho, foi emocionante demais. No Dia das Mães do Parque Shopping, a gente capricha, porque depois que ela ganhou você, fica difícil achar um presente à altura. Compre e concorra a 3 vales compras de 10 mil e mais um Honda HR-V. Promoção Amor de Presente, Parque Shopping. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Estamos de volta com o Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na net das organizações Arnoldo de Mello. Muito obrigado a todos pelo grande carinho da audiência. E, gente, olha, o senador Fernando Collor de Mello votou favorável ao projeto de lei que estende para cerca de 7 milhões de empregados domésticos os mesmos direitos que os demais trabalhadores do país já têm. A sessão foi realizada no Senado Federal na noite de ontem. Como defensor das conquistas trabalhistas, Collor reafirmou o compromisso
compromisso em defesa dos trabalhadores brasileiros. O projeto aprovado define a jornada semanal de 44 horas, adicional noturno e as horas extras. Os senadores também aprovaram um fundo com depósitos mensais de 3,2%, que será utilizado para pagar o equivalente a 40% do fundo nos casos de demissão sem justa causa. Fantástico, parabéns ao senador Fernando Collor e aos senadores que votaram favoráveis para que os empregados domésticos, de uma forma geral, tenham seus direitos garantidos. A gente sabe, a gente vê muita gente comentando, poxa vida, agora nós empregadores, agora vamos ter muito mais custos. É verdade, eu sei que é complicado, mas imagine se você... A gente sempre tem que se pensar e se colocar no lugar do outro. Pegue um dia e tente imaginar você sendo a sua secretária, o seu empregado doméstico, o seu motorista, o seu jardineiro. Imagine na situação dele, que trabalha 20 anos, 15 anos, 30 anos numa casa, numa empresa, e depois é demitido por algum motivo, sei lá, enfim, sem nenhuma ajuda, nenhum direito, não é, do qual ele teria. Enfim, é terrível, né? A pessoa sai às vezes com uma certa idade, que não consegue mais emprego em lugar nenhum, né? Então, para que eles tenham os seus direitos garantidos sempre, como qualquer trabalhador, que são, inclusive, lógico, não tem que ter nenhuma diferença, nada disso, nem cercear os direitos. Acho que é importante, e aí é por isso que eu dou os parabéns. O trabalhador precisa ser valorizado nesse país mesmo. Olha, a gente tem pessoas que têm 7 empregadas. Aí a raiva dessas pessoas que agora vão ter que ter 4, porque as despesas aumentaram. Mas serão 7 sem carteira assinada, né? A empregada passava 24 horas praticamente trabalhando direto na casa da pessoa, né? Dormia com o filho, acordava com o filho, o tempo inteiro que a gente trabalhava, uma jornada nas estrelas, não é? E não tinham seus direitos garantidos. E agora sim, são seres humanos que têm família, têm vida, respiram, têm dívidas, têm sonhos, têm futuro. Então não podemos também... A escravidão acabou. É bom pensar nisso. Gente, olha, agora é oficial. Renan Calheiros está fora do governo Dilma Rousseff. O que Alagoas ganha com isso? Vamos saber na coluna No Ponto com Odilon Rios. Acompanhe. Renan Calheiros anuncia que está fora do governo Dilma, quer mostrar independência. Não segue um caminho isolado. Desde as manifestações de junho de 2013, Renan olha mais as ruas e as pesquisas. E elas mostram que o governo Dilma enfraqueceu. Os maiores pedidos são por reforma política e pacto federativo. Renan, agora independente, mostra ter disposição para brigar por isso. Michel Temer, chamado por Renan de RH do governo federal, vai continuar a indicar aliados do presidente do Senado na máquina pública, mesmo a contragosto dele. Mas é importante manter o afastamento do governo, porque junto ao executivo apenas o grupo dele, o de Renan, ganhava mais. O senador agora é fiador do governo de Alagoas e a nova posição terá a exigência de manter acordos locais e investimentos federais. Que Alagoas possa ter uma nova relação com o governo Dilma, porque o fisiologismo serviu apenas aos fisiológicos e Alagoas permaneceu o que é hoje, um bolsão de miséria. Exatamente, meu querido Odilon Rios, sempre no ponto. Vamos aguardar essa quebra de braço aí. Eu só espero que não venha nenhuma rebordosa, nem nenhum problema para Alagoas, que já é tão sofrida e tão maltratada, né? Principalmente no que nós pagamos de juros, 50 milhões de juros de uma dívida quase que impagável, não é? Esses 50 milhões, se fossem revestidos em investimentos para o nosso estado de Alagoas, como, por exemplo, a educação, que é a mola mestra de tudo. Nós discutimos todas as nuances e muitos governos, principalmente os executivos em campanhas, falam muito que a educação é prioridade. Mas será que tem mesmo um foco direcionado para isso? Vamos saber, inclusive, que agora, apesar dos discursos, né, dos gestores em todas as esferas serem unânimes em priorizar a educação como serviço fundamental para o desenvolvimento socioeconômico, e
Na prática, os índices das avaliações do ensino demonstram que ainda é preciso melhorar muito até chegar ao nível de qualidade estabelecido como meta pela Organização das Nações Unidas. Em Alagoas, o último índice de desenvolvimento da educação básica, que é o IDEB, demonstrou que a educação pública ainda está muito longe da qualidade esperada. Para falar sobre esse assunto importantíssimo, diga-se de passagem, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios com muito carinho a doutora em psicologia Edna Prado, pesquisadora da Universidade Federal de Alagoas, que vai mostrar para a gente sobre todas essas, muitas vezes, falácias sobre educação, que diz, que faz, que acontece. Vamos saber na prática. Ela pesquisou e vai trazer para a gente os detalhes. Professora, primeiro um prazer tê-la aqui, muito bom dia. Bom dia. Para a gente tocar nesse assunto que eu acho de extrema relevância e importância, porque a gente fala muito dos nossos índices de violência, nos índices de discriminação, uma série de outras coisas terríveis e negativas, mas tudo isso, se nós fizermos, e a senhora é uma estudiosa, tem a ver com a falta de investimento na educação, a falta de educação, de informação, uma série de outras coisas. Então, qual é a situação da educação hoje em Alagoas? Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer imenso. Infelizmente, é um assunto que não é de hoje, né? A cada ano que o IDEB é divulgado, que o PISA é divulgado... Um susto. É um susto, mas é um susto que é esperado, se for bem verdade. Há anos, Alagoas vem amargando esses índices. Eu costumo brincar, inclusive, com os alunos na universidade, que é uma disputa. Piauí, Maranhão e Alagoas, eles só se revezam, mas sempre ocupando os piores lugares. E qual é o grande problema? Infelizmente, a educação é tratada como plataforma política. Muitos candidatos falam da educação, investirem em educação, mas, de fato, o investimento não sai. Fica no plano discursivo, né? Mas não chega à escola, prática. Não chega ao chão da escola pública. E esse é um problema muito sério. E o nosso Estado padece disso, em especial porque nós dependemos das políticas públicas federais. É uma federalização. Nós não temos programas, políticas, uma séria política pública caracterizadamente alagoana. Nós não investimos nessa educação, as nossas escolas estão sucateadas, nós temos um sério problema. Aliás, a educação é um fenômeno complexo, né? Não é só este ou aquele aspecto, mas a junção de todos eles. E entre alguns desses aspectos, nós podemos trazer a formação docente. Nós, na universidade, que trabalhamos com a formação, sentimos isso diariamente. Nós temos um problema muito sério no nosso estado, quer seja na rede estadual ou nas redes municipais dos nossos 102 municípios, que é a formação e a precarização desse trabalho docente. É muito interessante, Wilson, que aqui no estúdio nós não teríamos um estagiário de jornalismo assumindo a condução do teu programa. Mas na educação nós temos chamados monitores. Inúmeros estagiários que não deveriam, mas que assumem turmas no lugar do professor habilitado, qualificado para. E isso reflete, com certeza, nos índices educacionais do nosso estado. É a precarização desse trabalho docente. Por mais boa vontade que esse aluno tenha, ele não está habilitado ainda para o exercício do magistério. Entendi. E também não desmerecendo os monitores de jeito nenhum. De forma alguma. Né? Inúmeros alunos nossos são leitores. Agora, o que a senhora está dizendo é perfeito. Você não tem como colocar um residente de medicina com um médico. Há uma diferença. Ele está em aprendizagem, não é? Também está em aprendizagem como aluno. O professor já está pronto para dar aquela informação. Então, nós estamos recebendo muitas ligações sobre essa questão, inclusive como a categoria está em greve, nós estamos recebendo agora várias ligações perguntando, e essa seria a próxima pergunta de vários telespectadores. Como é que está a situação, por exemplo, da qualificação de professores? É preciso investir nisso para melhorar a educação? Exatamente. Não só, mas esse é um fator decisivo, tanto a formação inicial, que é ofertada nos cursos de pedagogia e nas licenciaturas. Talvez pior que a situação da pedagogia são as nossas licenciaturas no estado. O jovem não busca o magistério. Muitos entram na licenciatura na UFAL, mas só depois descobrem que é licenciatura. Eu vou fazer biologia, vou fazer física. E esse aluno muitas vezes não quer ser professor.
né? E quando vai à sala de aula, muitas vezes não tem o preparo na própria formação inicial que é ofertada na universidade. Então, nós temos a formação inicial, que é essa da universidade, das faculdades privadas que nós temos, e a formação continuada, que aí sim é a cargo do governo municipal e do governo estadual, que é um outro problema. Nós praticamente não temos uma formação para esse professor que já está no dia a dia, que já está em exercício. E isso, somado a muitas vezes as lacunas que vêm da formação inicial, mais um fator para que as nossas crianças não consigam se alfabetizar, não dominem noções elementares da matemática. Nós acompanhamos estágios nas nossas escolas públicas e tem crianças no 5º, no 4º ano que não sabem ler, que não sabem escrever. Poxa, e não é a exceção, ao contrário, é a regra. A exceção é o aluno que no 4º ano lê e escreve. Então, isso é muito complicado. E também esse incentivo de que não se reprove nenhum aluno, que ele tem por obrigação, tem que passar. E mesmo que não tenha alcançado os índices de notas, né, possíveis, que na minha época existia recuperação, você tinha que atingir uma nota das matérias X ou Y, para que você pudesse passar de ano. Hoje, me parece que há uma empurra, não, vamos passar, quanto mais a gente passar, melhor. Gente, eu acho importante que todos tenham uma formação, mas uma formação deformada, digamos assim, não vale a pena. Acho que é um prejuízo até para o próprio aluno. Com certeza. Na realidade, há mais uma vez uma compreensão deturpada do que seria a progressão continuada. A progressão continuada se transformou em promoção automática. Pois é, mas você tem Num passado, não tão distante assim, o aluno precisava mostrar para o professor que dominava as habilidades necessárias para a aprovação. Hoje é o inverso, é o professor que precisa mostrar para os seus superiores e para a família que o aluno não tem condição de avançar. Não que nós sejamos favoráveis à reprovação, não é isso, mas essa promoção, essa aprovação automática, o aluno não vai à escola. Os alunos muitas vezes aparecem lá no início e ele ainda assim é aprovado. E o problema é que isso só vai ser percebido pelo aluno e pela família lá na frente, quando eles obtêm o diploma, mas não conseguem preencher uma ficha de emprego, passar numa entrevista, e isso é muito prejudicial. Isso na educação básica, mas se a gente for pensar em nível de ensino médio, a situação talvez ainda seja pior. Os nossos alunos no estado não tem professor de matemática, não tem professor de física, não tem professor de química. Nossa. Muitos têm nota para aprovação no vestibular, mas não concluíram o ensino médio porque não tiveram, ao longo de todo o ensino médio, aula de determinados componentes. Caramba. E aí os processos chegam todos no nosso Conselho Estadual de Educação e o Conselho faz o quê? Vai falar que o menino que foi aprovado na universidade não vai cursar? E numa canetada, esse garoto que nunca teve aula de física entra na universidade. E que na última ponta é o que não tem culpa, né, na verdade, né? Ele é o que menos tem culpa, porque ele deveria receber esse serviço. Exatamente, né? Ele foi à escola e não tinha professor. Entendi. E aí vem uma outra questão, nós não temos concursos públicos. Nós tivemos um grande concurso, mas quantos foram chamados? 1000. O professor concursado não foi chamado, mas o monitor, ele ocupa essa vaga. Essa é a pergunta que aí os nossos telespectadores, eu falo em educação, os nossos telefones enlouquecem. Ainda mais a greve, né? Exatamente, está todo mundo louco, porque tem muita gente com filhos fora da escola, a gente sabe que infelizmente por conta dos valores das escolas particulares, muita gente que tinha filhos em escolas particulares estão colocando em escolas públicas, o que deveria ser regra, não é? Acaba virando exceção, porque a escola pública acaba não atingindo, né, os níveis que... E o que não era, né? No passado, só ia para a rede privada... Quem era milionário, né? Quem tinha muito dinheiro, ou queria levar para a França, para os Estados Unidos, enfim, eu queria alguma coisa muito exagerada, né? E todos os grandes hoje profissionais do nosso estado, falando mais propriamente nosso aqui, estudaram em escolas públicas. Exatamente. Né? Meu pai estudou em escola pública. CEPA, o que foi o CEPA? Exatamente, gente, o estadual, né? Uma série de outras... Pois é, o CEPA, um complexo, centro, né? Um complexo como este, segundo maior da América Latina. Sucateado, né? Isso reflete inegavelmente nos índices. Como não vai refletir? Pois né? Professora Edna, por que essa invenção dos monitores? É uma maneira de se salvar por conta da burocracia do serviço público na contratação, na lei de responsabilidade fiscal, da contratação do professor, ou porque a mão de obra é mais barata?
Na realidade é a precarização. É muito mais barato colocar um monitor, né? Os encargos trabalhistas. É óbvio, a gente esbarra na lei de responsabilidade fiscal. Mas onde é que está o planejamento desse executivo? Como não planejar? Este não é um problema de agora, né? Porque a cada novo governo culpa-se o governo anterior. Isso é centenário, né? Isso, e aí essa desculpa não passa, a meu ver, de uma desculpa. É falta, inegavelmente, de interesse político. Se houvesse interesse político, se de fato a educação fosse prioridade, não só no governo estadual, no governo municipal, no país como um todo, né? O nosso slogan, a pátria educadora. E nós vemos aí o reflexo dessa pátria educadora. Como? Né? Então, como é que a gente educa? Nós ficamos sem plano estadual de educação. A senhora acha que se a gente, por exemplo, se os governos se preocupassem efetivamente em dar educação como deveria ser, talvez esses que não se preocupam não estivessem no poder, talvez? Talvez, né? Espero, a utopia, né, deve fazer essa esperança, a gente tem que ter de que melhoraria. Mas a questão do monitor é um nó, é algo crucial no nosso Estado. Os nossos governantes precisam, né, colocar o dedo nessa ferida, é uma ferida. Mudar essa realidade. Essa característica. E o que me preocupa, Wilson, é que muitos colegas, pessoas com leituras, com estudos, né, mas não da área da educação, advogam a favor do monitor. Né? Em alguns debates que eu tenho participado, não, com o monitor na sala de aula, acompanhando o professor, vai melhorar. No lugar de um professor, o seu filho terá 2 professores. Veja, não havia necessidade, seria muito mais fácil, no lugar de uma sala com 50, uma sala com 25. Numa sala com 25, o professor não precisaria desse monitor. Claro que não. Mas nós temos salas superlotadas, né? Fora as condições precárias, condições insalubres. A senhora, como professora, uma sala com 60 alunos, por exemplo, chega até 60 alunos, né? A chamada é quase uma maratona, né? 60 alunos. Com um professor e um monitor, não cria-se uma confusão, não? E a aprendizagem fica meio conturbada, não? Na realidade, isso não chega a acontecer, Wilson, porque o monitor não acompanha o professor. O monitor fica sozinho. O professor não está com o monitor. Não é um trabalho, não é uma educação supervisionada. Isso que é pior. Imagine um aluno em processo de formação que chega a uma escola pública, periférica, sem as mínimas condições, e se depara com 60 crianças com idades diferenciadas, crianças no 4º ano que não leem. E então, muitas vezes, aquilo que ele está falando não atinge essa criança. E aí é que gera indisciplina, violência e outros tantos fatores, né, problemas que afetam a nossa sociedade alagoana de uma maneira geral. A infraestrutura também é um fator que inquieta os alunos, os professores, porque eu acho que até para um professor, gente, olha, preparar uma aula e tentar ministrar essa aula da melhor maneira possível, num local com um quadro terrível para escrever, sem iluminação, sem ventilação, tendo que tomar conta daquela turma também inquieta, com as carteiras, a escola com o teto caindo, enfim, essa falta de infraestrutura, por exemplo, também é um fator negativo? Com certeza, é a questão de humanidade, né? Nós falamos tanto em direitos humanos, a educação é um direito, mas estudar num local limpo é o mínimo que o governo pode oferecer à população, não é favor, né? Nós pagamos impostos, o mínimo que temos que ter é uma escola com uma boa estrutura, mas nós temos escolas que não têm portas nos banheiros. Escolas que não têm água, né? O bebedouro destruído. E aí nós falamos, vamos colocar a criança o dia todo na escola. A educação de tempo integral. Para quê? Para essa criança ficar sem ter o que fazer? Para essa criança ficar o dia inteiro fazendo cópia? Que infelizmente nós estamos no século XXI, mas é uma realidade secular. As nossas crianças fazem cópia durante grande parte do período em que estão nas nossas escolas. A senhora fala cópia, como assim? Cópia, o professor coloca no quadro, quando o quadro apresenta as condições, né, para poder ficar copiando. Nossos alunos, eles são copistas. Entendi. Essa prática da cópia, infelizmente, ainda é muito presente. Então, qual seria a vantagem de ampliar esse período se nós não tivermos as condições? Esse garoto, essa garota, ela vai precisar do quê? De atividade esportiva, atividade lúdica, né? De condições
para brincar, lazer. O lazer faz parte da educação. Tempo, né? Ocupar literalmente, né? Não adianta ficar na sala de aula 8 horas, 6 horas apenas copiando. No lugar de ser benéfico ao desenvolvimento desse aluno, isso é até prejudicial. Então, eu comparo muitas vezes, quando a gente visita o Baldomero, quando visitamos Santa Luzia, infelizmente as condições dos nossos, né, centros de reclusão, às vezes, na maior parte das nossas escolas, o Baldomero, por exemplo, tem uma estrutura mais adequada em determinados pavilhões que algumas escolas públicas. Nossa, isso é vergonhoso, isso é inadmissível. Forte seu Mas para muitas pessoas, falar sobre isso, né? Imagina, está exagerando. Não é exagero. Quem nos assiste e que mora em determinados bairros aqui da nossa cidade... Que conhece a realidade. Conhecem essa realidade. Impressionante, professora. E as pessoas estão te ligando, lhe dando os parabéns pela maneira como a senhora tem colocado a realidade da educação, infelizmente. Eu não sei, enfim, é muito complicado a gente tocar nesse assunto, mas eu acho que é uma maneira de a gente fazer uma radiografia, como a senhora está fazendo, nua e crua. Abrir os jogos. Olha, a situação é terrível. Essa que é a verdade. A situação é terrível e a partir de agora eu conto com a população, eu conto com isso. E tem que ser uma luta, uma guerra. Mais do que constatar, né, talvez outra deficiência nossa, nós pesquisadores, universidade, população, nós constatamos os baixos índices, nós constatamos a precariedade, nós constatamos todas essas faltas. Mas o que a gente propõe? Como é que a gente muda isso? Exatamente. Né? Essa é a grande questão. Então, momentos em que, como este, nós podemos dialogar sobre isso e pensarmos em soluções. Veja, como é que a gente pode mudar isso? O governo diz que não tem dinheiro, a população precisa da escola. Eu entendo que nós precisamos da família na escola. Não é o amigo da escola, não é tirar a responsabilidade do Estado, não é essa. Mas eu entendi perfeitamente. Mas eu pesquiso, em especial na área da gestão de políticas públicas. Nós precisamos criar no nosso Estado mecanismos de participação da população na gestão da escola. Exatamente. O diretor escolar, ele não é o dono da escola. Exatamente. O diretor sozinho não administra a escola, não gere a escola. É o conselho escolar. E nós não temos, Wilson, a participação mais efetiva dos pais no conselho escolar. Que seria ótimo, né? E por que nós não temos? N motivos. Um deles é que o pai não se sente partícipe, ele não se sente apto a participar. Eu sou analfabeto, eu nunca fui à escola, quem sou eu para conversar com o professor? Ele é o pai da criança da escola. Só existe a escola porque existe o aluno. Claro. A razão de ser da escola pública alagoana é o quê? É o aluno. E o pai do aluno é uma pessoa-chave nesse processo de mudança. Trazer a família para a escola, não para festinhas, né, festa junina, não para isso, mas trazer o pai para a escola para poder discutir, para poder dialogar, para poder verificar, né, essas lacunas e as coisas boas. Nós temos, Wilson, excelentes práticas nas nossas escolas. Nós temos professores premiados em eventos nacionais e nós não divulgamos. É uma outra questão que nós alagoanos, né, não sou alagoana de nascimento, mas de coração, nós não enaltecemos as coisas boas. Nós não falamos, né, o que há de bom no nosso estado e o que há de bom em nossas escolas. Isso. Então nós temos professores que são premiados. Até para que outros sigam o exemplo. Exatamente. Então essa divulgação, essa interação, trazer a família para a escola é algo difícil, realmente é difícil, porque muitas vezes o diretor não quer. Porque ele prefere comandar ali sozinho. É muito mais fácil, né? Então, nós temos reuniões de conselho em que, na realidade, a família não participa e as atas são assinadas posteriormente, enfim, N situações. Mas o pai, quem está em casa, que nos assiste, tem que entender que a escola é dele sim. Ele precisa ir até lá, ele precisa participar, ele tem direito e, mais do que isso, ele tem um dever. A lei, o ECA... E o filho. O filho está lá, então ele tem que participar da vida escolar da sua criança, do seu adolescente. Essa participação, a participação da universidade, chegar às escolas públicas. Então, nós, Centro de Educação, temos uma tarefa muito séria. Né? Ontem nós discutíamos na nossa reunião plenária, nós passamos agora para aprovação dos nossos planos municipais de educação e planos estaduais. E cadê a comunidade participando? A sociedade civil precisa participar para que não fique mais um dos inúmeros papéis que nós temos engavetados, né? Então, nós precisamos dessa maior articulação, mídia, sociedade, família, escola, universidade,
pensarmos juntos nessas possibilidades. É verdade, às vezes a omissão da sociedade, da população, principalmente das mais vulneráveis, é de descrédito, né? Eles acreditam que indo lá, nada, isso não vai adiantar nada, é só hoje, amanhã não vai ter não. E já tem essa mania do reclamar, do dizer que não vai dar certo, da negatividade, né? De negativar as coisas, do pessimismo, né? Por conta de também muitas situações que viveram. Isso, é reflexo de uma vida toda. Do descrédito, né? Também, de muita coisa. Vocês fizeram uma pesquisa no universo da educação, o que vocês conseguiram? Deve ter muita coisa, mas o que vocês conseguiram identificar, professora? Enfim, as nossas pesquisas no Centro de Educação, elas são bem ramificadas, né? Claro. Eu vou falar um pouco da questão da gestão, né? Que é um problema sério. Como é que a gente organiza esse espaço, né? Enquanto instituição, enquanto organização pública de ensino? E nós percebemos, Wilson, que no nosso estado, de 102 municípios, nós temos eleição direta, é um dos mecanismos, né, para provimento do cargo do gestor escolar. Em alguns estados nós temos concurso público, em outros nós temos um processo misto, uma prova e depois eleição da comunidade. No nosso estado, né, nós temos uma prática ainda provinciana, a indicação. Eu sou contra. Né, na maior parte dos nossos municípios ainda há indicação política. Isso é terrível. Não, o que acontece? Nós temos, né, e aí as nossas pesquisas têm mostrado, em alguns colégios do nosso estado, o diretor escolar, que tem a tarefa não de mandar na escola, mas de conduzir todo esse processo da escola, desde a aprendizagem, o sucesso desse aluno, que é algo que a gente fala pouco. Onde é que está o sucesso desse aluno? Os nossos alunos entram e saem da escola com um mínimo de aprendizagem. Que escola é essa? Eu costumo dizer que é a política do fingimento. Muitas vezes o docente finge que ensina, e o aluno finge que aprende, a sociedade finge que tá bom, o governo finge que cumpriu o seu papel, né? Então isso tem nos acompanhado. E essa figura do gestor é uma figura central. Mas como essa pessoa tem autonomia se ele é indicado político do prefeito, enfim... tá certo, do vereador, pode dizer a verdade. Ele assume a direção da escola. Só que qual é a intenção dele disso? Né, veja, então, a questão eleitoral, enfim, a gente sabe, é algo muito trazer matrícula, por isso que houve agora com essa coisa da eletrônica, tirou a força de alguns diretores, que por indicação política, por isso que eu sempre fui contra, né, dele indicar ou trazer vagas para os alunos ou os pais que votam naquele vereador, no deputado, no prefeito, no governador que indicou. Então, veja, a eleição direta é um mecanismo, né, não vou afirmar que é o melhor, porque existem pesquisas que mostram não necessariamente a eleição sozinha, mas é um avanço. Inegavelmente, é melhor que a indicação política. Isso não tem dúvidas. Não tem, porque o que nós transferimos a compra do voto do prefeito, do governador, para a compra do voto do diretor, que troca determinados benefícios com a comunidade. Eu quero estudar de manhã, eu quero estudar... Isso acaba interferindo na dinâmica, no dia a dia. E é óbvio que o fim vai ser o quê? Na sala de aula. Muitos professores das nossas redes, né, no plural, não vão trabalhar, não cumprem a carga horária, o acúmulo de trabalho, né? Trabalham num município aqui, um município lá do outro lado. Exatamente, não dá tempo de chegar. Não dá tempo de chegar. O diretor tem um papel decisivo. Você não pode atender o seu horário aqui, companheiro, nós temos que substituir, infelizmente. É crime contra a administração pública. Exatamente. Nós, enquanto funcionários, temos a obrigação de denunciar. Mas se eu também tenho, né? 2 ou 3 que eu protejo. E aí isso acaba desaguando na sala de aula. Exatamente. Professora, perfeito. Olha, acho fantástico pela maneira como a senhora fez essa radiografia da educação, perdão, com muito detalhe, tecnicamente, com muita competência, conhece em loco todos os detalhes, e é à toa que nós estamos recebendo várias ligações, lhe dando os parabéns. Tá? Dizendo que a gente lhe traga mais vezes para trazer mais detalhes, gráficos, enfim, farei, né? Eu sei que tem muitos professores, inclusive, que estão nos ligando, lhe dando os parabéns pela maneira como a senhora tem, e muitos que não sabiam que tinha esse estudo.
né? É aquele que a senhora falou, não se divulga. Isso, também, é uma tarefa nossa. Precisamos de mais espaço, que outros colegas possam. Ótimo. Né? Vamos fazer isso, sempre que vocês tiverem, qualquer que seja a informação, boa ou ruim, enfim, as boas principalmente. Isso, vamos divulgar o que tem de bom no nosso estado. As escolas que tiverem com um índice ótimo do IDEB, enfim, qualquer que seja, entre em contato com a nossa produção. Wilson, olha, a gente precisa divulgar. Não há problema, acho que é importante, é o papel da mídia para que a população consiga receber a informação certa e séria. É uma das coisas que eu mais luto aqui. Eu sempre fiz isso na comunicação e eu espero que, tenho certeza que os outros colegas devem fazer isso também e a gente torce que aconteça. Que ótimo. Professora, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, lhe dar os parabéns em nome de toda a sociedade. Obrigada. Eu acho que são pessoas com essa determinação. Primeiro que a senhora é uma abnegada, é professora também, sabe, né, sente na pele o que é e também a satisfação de cada vez ver um aluno se formando, tocando sua vida para frente. E a senhora dizia assim, eu fiz parte um pouquinho desse batente para ele aí. E isso é muito gratificante. Então receba também o carinho dos alunos que estão te ligando, dizendo que a senhora é uma professora espetacular. Vontade não é? deles. Então nós temos tanto professores como alunos também que estão lhe dando os parabéns e os telespectadores. Então, quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Eu sei que é emoção, porque quem é professora tem essa emoção também de receber o carinho, né, do trabalho, que não é fácil, né, mas o reconhecimento muitas vezes não feito, né? Parece que o professor tem a obrigação de fazer, e tem, mas não custa nada você dizer assim, professor, muito obrigado. Sempre que eu encontro, eu vou até dar uma dica aqui para os nossos colegas, amigos, já estão formados, enfim. Sempre que eu encontro as minhas professoras e professores, todos já estão velhinhos, eu encontro, eu abraço, beijo e digo muito obrigado por tudo. Porque eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. E eles se emocionam, mas você ainda lembra de mim? Claro que eu não vou esquecer nunca. Como é que eu vou esquecer os meus mestres? Nós esquecemos, às vezes, a fisionomia do aluno, porque ele cresce, ele muda, mas nós... Professores como 1, só 2, 3, 4, a gente guarda vocês, né, para sempre, né? Vocês é complicado, porque tem 30 alunos, 40 e outra coisa. Mas a gente sabe, conhecemos cada Mas tem aqueles que se destacam mais, enfim, que é mais carismático, mais, né? Enfim, então receba esse carinho de alunos que estão te dando os parabéns também, como professora, agradecendo a senhora pelo carinho do que eles já, inclusive, conquistaram. Tá? Eu não cito os nomes, porque se eu citar o nome de um, eu tenho que citar o nome de todos, aí é uma problemática grande aqui. Então, a professora Edna Prado, que é doutora em psicologia, pesquisadora da Universidade Federal de Alagoas, muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho e sempre que precisar, o espaço está à sua disposição. Que ótimo, vamos divulgar o que há de bom no nosso estado. Muito bem, educação sempre em primeiro lugar. Muito bem. Muito bom dia, bom trabalho, um prazer conhecê-la pessoalmente. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já. É isso aí, prioridade, educação é tudo, é a mola mestra de tudo. Vamos sim lutar juntos para a gente conseguir mudar a realidade e todos esses índices e notícias terríveis que nós damos aqui todo dia. Sabe como é que a gente muda isso? Educando, até para colocarmos representantes mais qualificados para nos representar. Até isso, a educação é importante. Vou para o intervalo e volto já. Estudar no mais bem estruturado Centro Universitário de Alagoas faz toda a diferença. Vestibular SESMAC. Escolha o seu curso e faça a diferença. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. O mosquito da dengue é perigoso, mas nós temos a força. Ninguém precisa de superpoderes para combater a dengue e a febre chikungunya. Mas precisa de atitudes simples, como caixas d'água, tonéis e poços cobertos. E nada de água parada em garrafas, pneus e pratinhos. Eliminar o criador do mosquito, mais que um cuidado, é um exemplo de cidadania. Com a força de todos, o mosquito não tem vez. Governo de Alagoas, trabalhando sério, a gente chega lá.
Vai fazer uma reforma ou construir uma casa? Já ouviu falar em construção sustentável ou bioconstrução? As chamadas construções sustentáveis são aquelas em que a preocupação ecológica está presente do projeto ao acabamento e ocupação dos moradores. A ideia é usar materiais que não agridam o ambiente, mas que possam ser aproveitados no próprio local, como a terra, por exemplo. Procure usar técnicas como o pau a pique, o adobe, super adobe ou o cobre, que utilizam a terra como principal material para a construção. No local de onde você tira a terra, pode ser feito um reservatório para a coleta de água da chuva. E para a energia, você pode buscar o uso de fontes renováveis, como a energia solar. Use fibras vegetais no lugar das fibras de vidro ou sintéticas. Os fardos de palha e o bambu, por exemplo, formam estruturas muito resistentes e podem ser usados para fazer o telhado, as paredes, revestimentos acústicos e térmicos. Prepare a argamassa com solo-cimento, que é uma mistura feita de areia, argila, cimento e água, ideal para revestimentos de pisos e paredes. Use tintas, solventes, vernizes e impermeabilizantes à base de óleos vegetais. Reutilize cerâmicas fazendo lindos mosaicos. Construa sua casa em contato com a natureza. More bem e seja um consumidor sustentável. Essa é a Clara. Ela é do time da defesa. Ela sabe que tem partes do corpo que são íntimas. Aquelas que ficam protegidas debaixo da calcinha, do sutiã ou da cueca. Se qualquer pessoa tentar tocar ou quiser ver suas partes íntimas, você tem o direito de dizer não. Se isso acontecer, fale com alguém em quem confia, ou disque 100 e conte tudo para quem atender. Seu corpo é só seu e de ninguém mais. Defenda-se. Estudar no mais bem estruturado Centro Universitário de Alagoas faz toda a diferença. Vestibular Sesmac. Escolha o seu curso e faça a diferença. O maior presente que eu já ganhei. Ai, foi inesquecível. Eu esperei tanto tempo e quando chegou era muito melhor do que eu imaginava. Na hora que eu recebi ali, todo embrulhadinho, foi emocionante demais. No Dia das Mães do Parque Shopping, a gente capricha, porque depois que ela ganhou você, fica difícil achar um presente à altura. Compre e concorra a 3 vales compras de 10 mil e mais um Honda HR-V. Promoção Amor de Presente Parque Shopping. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno Uma Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na net das organizações Arnon de Melo. E olha, sem perder tempo, direto à notícia, o Ministério Público tem até 180 dias para investigar o prefeito de Viçosa, Flaubert Torres, e também o secretário de administração, Maxwell Carnaúba. Eles foram afastados dos cargos ontem por determinação da Justiça. Vamos lá então saber aí os detalhes na coletiva do Ministério Público. Vamos ver. O Ministério Público reuniu a imprensa para mostrar o que o prefeito fazia com as diárias, dançar guerreiro, curtir as prévias carnavalescas ou ajudar na campanha eleitoral dos aliados. Dinheiro público desperdiçado ilegalmente, segundo as investigações do Ministério Público Estadual. Viagem para Brasília para tratar de assuntos referentes ao desenvolvimento do município.
dias 20, 21, 22, 23 de maio, com pernoite, totalizando R$2.000. Vamos lá. Aí nós fizemos uma pesquisa simples no Facebook, hoje é público, ele é um usuário constante de Facebook, e vocês podem verificar, no dia 20 de maio, ele próprio informou, estava numa solenidade no Centro de Convenções em Viçosa, inaugurando, aliás, assinando ordem de serviço do matadouro público. É o perfil do próprio prefeito. Segundo as investigações, desde 2009, as diárias eram pagas, mas na maioria das vezes desviadas de função. Ano passado, o prefeito ficou 65% do seu mandato em viagens que não existiram. Por mês, eram R$ 6.700 em diárias mais hospedagem. Enquanto ele recebia esses valores em diárias, ele cortou gratificações e cortou a remuneração de enfermeiros, dentistas da área da saúde, e a remuneração desses servidores retornaram por via judicial, através de um mandado de segurança, que foi concedido para que a remuneração desses servidores voltassem ao que era antes. Então, a situação é grave, o Ministério Público está atuando, essa ação foi feita por mim, por Dr. Zé Carlos Castro, por mais 2 colegas, e nós estamos agindo no estrito cumprimento do dever legal. E vamos agir desta forma. Não importa quem seja, o que importa é o fato. Se praticou o fato, nós, como promotores de justiça, iremos agir. Por ordem da Justiça, o prefeito Flober Torres e o secretário de Administração Maxwell Carnaúba foram afastados dos cargos por 180 dias, até o final das investigações do Ministério Público. O promotor quer descobrir mais detalhes sobre o caso das diárias em Viçosa. Existiu apropriação do dinheiro público e nós ajuizamos a ação de improbidade administrativa. Essa ação de improbidade administrativa, ela tem consequências sérias, nós pedimos o afastamento do prefeito, existe dano ao erário público e existe enriquecimento ilícito. Olha, denúncias gravíssimas aí, com provas, inclusive, contundentes, né? Segundo aí o promotor aí do Ministério Público. Vamos aguardar, então, e que, se for, tiver culpa, que seja punido nos maiores rigores, né? Os maiores rigores da lei, e assim que seja para qualquer que seja a pessoa, não é? Olha, os agentes comunitários do programa Juntos Cata Mais estão participando de uma capacitação para a utilização do sistema do cadastro de catadores de resíduos sólidos. A Ameline Lopes tem informações e vai trazer para a gente. Vamos ver. Cerca de 2.800 catadores de lixo devem ser capacitados em capacitações como estas que nós estamos presenciando aqui agora até o final do ano em todo o estado. Para falar sobre esse assunto, eu tenho ao meu lado Carla Patrícia Pereira, ela que é coordenadora do projeto Cata Mais em Alagoas e diretora de projetos no Instituto Travessia. Carla, a gente pôde agora presenciar esse projeto, que infelizmente é um projeto que estava parado, mas que agora voltou com força total, e a ideia é capacitar mais de 2.800 pessoas até o fim do ano. Isso, a ideia é cadastrar e capacitar 2.800 catadores de materiais recicláveis. Diga-se de passagem que a ideia de catador de lixo não existe mais, agora eles são recicladores do meio ambiente. É a ideia da gente transformar essa profissão realmente numa profissão digna e de qualidade e que vai ajudar o nosso meio ambiente. Como é que está a procura dessas pessoas por vocês? Eles têm se conscientizado sobre a importância dessa capacitação, Carla? Bem, a questão dos catadores que já estão organizados em cooperativa, ela está sendo de maior facilidade, né, o trabalho, visto que os catadores já têm essa ideia, já têm essa consciência, já fazem os seus trabalhos paralelos, né, de outras atividades que ela já tem, de alguns projetos. Já os catadores que são informais, a gente está buscando as parcerias, né, como a gente está com todos os líderes comunitários aqui de Maceió, com os representantes
representante dos consórcios nos municípios. Então, a gente está buscando. Então, você que está em casa, que é catador, pode estar buscando o Instituto Travessia e recebendo nossos agentes comunitários. E qual que é a importância dessas pessoas de presenciarem essa capacitação, se tornarem formalizados, enfim, isso ajuda na renda deles. Como eu tive a oportunidade de conversar antes também da gravação, ajuda na questão de saúde, de educação, eles têm todo esse apoio por parte de vocês, é isso, Carla? Isso, eles vão ter uma ideia do que é a coleta seletiva, vão poder organizar os seus empreendimentos para trabalhar em rede, visto que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele diz que o catador é que é o responsável por essa coleta nos municípios. Então, a ideia é que todos os catadores possam se profissionalizar, se capacitar, para que futuramente, quando a coleta seletiva estiver em andamento, eles façam esse trabalho e melhorem a sua renda, visto que hoje eles têm muita dificuldade em comercializar, em organizar a questão do espaço que eles trabalham, eles têm muita dificuldade nisso, eles trabalham diretamente nos lixões, sem equipamentos, sem EPIs, então eles vão ter assim uma relação com relação ao trabalho de qualidade, né, dentro dos centros de triagem, eles vão ser capacitados, vão receber todos os EPIs e todo o material necessário para que ele possa desenvolver um bom trabalho. É uma oportunidade também de vocês chegarem mais próximo dessas pessoas, verem quais são as reais necessidades delas e poderem assistir em todos os aspectos. Isso, inclusive a gente está com parceria com várias secretarias municipais de assistência social, de saúde, de agricultura, de meio ambiente, trabalho e emprego. Então, todas as demandas identificadas na casa do catador, né, porque a gente vai trabalhar ele e a família, eles vão ser direcionados aos programas sociais que às vezes eles estão deixando de receber por conta da informação que eles não têm. Agora, esses recicladores ambientais, eles precisam perceber também que juntos eles são muito mais fortes do que fariam um trabalho de forma isolada. Com certeza. O projeto, ele pretende fortalecer esses empreendimentos e que eles entendam que trabalhar em cooperativa é a ideia também de organização deles, de material e também de infraestrutura para que ele possa melhorar realmente a renda. Sozinho eles não conseguem nada. Essa é uma etapa de vocês, qual é a periodicidade das outras etapas? Já existe um cronograma de vocês, como que acontece? E esses catadores, como podem vir procurar vocês do Instituto? Bem, a gente está na fase de oficinas de diagnóstico participativo, onde a gente está reunindo todas as associações, as cooperativas que já existem, os secretários municipais, os técnicos, todas as pessoas envolvidas, os líderes comunitários, para que a gente possa diagnosticar, né, o trabalho real deles, onde que eles estão, identificá-los, para que os agentes comunitários possam fazer realmente o seu trabalho de cadastramento e identificação. O próximo passo, a partir do dia 11 de maio, é a gente continuar as visitas aos lixões, onde eles trabalham, para que a gente possa verificar como é a demanda de trabalho dele, o que eles necessitam lá e fazer as entrevistas. Então, eu peço que esses catadores que estão em casa e que trabalham nos lixões ou que trabalham informais, que quando os agentes procurarem ele, que eles recebam com muito carinho, que a gente está trabalhando aqui para eles, né? O foco principal é eles. Então, o projeto é todo para eles e que eles possam receber e aproveitar esse projeto. Ok, muito obrigada pelas informações, Carla. Vocês acabaram de acompanhar a entrevista de Carla Patrícia Pereira, ela que é coordenadora do projeto Cata Mais em Alagoas e diretora de projetos no Instituto Travessia. Meline Lopes com imagens de Valdemir Soares para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito bem, minha querida Meline Lopes está aí, então o Cata Mais é fantástico essa iniciativa da gente trazer a responsabilidade mesmo, né, dos catadores de resíduos sólidos, que são muitos, né, até para que a gente possa também ter mais responsabilidade com o que nós descartamos, com o nosso lixo, com o lixo que nós produzimos, né? Nós vemos aí uma série de dificuldades quando você joga o lixo na rua, não é? Principalmente agora nessa coleta seletiva e colocando pessoas que possam fazer aí um trabalho mais seletivo, trazendo os agentes comunitários, enfim, muito legal. Parabéns e contará com este amigo aí para a luta e para o sucesso deste projeto, dessa belíssima iniciativa, tá bom? Olha, gente, em Alagoas, a maioria dos trabalhadores se aposenta por idade. Dos 240 mil aposentados pelo INSS no estado, 136 mil recebem esse tipo de aposentadoria, o equivalente a 56%. Os demais são aposentados por invalidez e tempo de contribuição. Hoje, no nosso quadro previdenciário, nós vamos saber muito mais detalhes sobre como garantir esse direito com a nossa querida amiga Ana Paula Guiar no quadro imobiliário. Aliás, com o nosso quadro de Previdência que está no ar.
Ana Paula Aguiar, você viu que eu quase falei imobiliário, né? Muito bem, é porque ontem a gente conversou com o nosso amigo Anthony, mas é o quadro previdenciário sobre INSS, previdência, que significa prevenção, e é muito importante, é o que a gente faz aqui com você, sempre trazendo essas informações legais. Como é, Ana Paula, bom dia. Bom dia. Como é que homens e mulheres podem se aposentar por idade? Tem muitas dúvidas disso. Para você ver que é um benefício, um dos mais procurados. Verdade. Né? E um dos momentos que você mais realmente vem precisar desse benefício é na sua velhice. Exatamente. Que você precisa arcar com as despesas de casa, despesas médicas, medicamentos, né? Então, vir em busca desse direito e como buscar esse direito. Aquele que tem mais de 65 anos de idade, no caso do homem, ou a mulher mais de 60 anos de idade, e já tem um tempo mínimo de contribuição de 15 anos, ainda que tenha sido um tempo lá atrás, há muito tempo, na década de 60, de 70, mas tem a sua carteira profissional, consta o seu registro, ele pode se aposentar por idade. Porque a aposentadoria por idade, ela conjuga duas coisas. A idade do segurado, o homem é 65 e a mulher é 60, no caso do trabalhador urbano, e o tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Se o trabalhador for um trabalhador rural, esse tempo vai ser reduzido em relação à idade. O homem aos 60 anos de idade, a mulher aos 55 anos de idade, e aí ele precisa comprovar que exerceu essa atividade rurícola ou pesqueira durante o prazo mínimo dos 15 anos. Então não é um período tão longo assim, né? Verdade, desde que você tenha a documentação e você realmente vem pagando. Se você não é um trabalhador de carteira assinada, você pode fazer parte da Previdência Social com os mesmos direitos de quem tem a carteira assinada, fazendo a sua inscrição e a partir do primeiro recolhimento sem atraso, você passa a ser um segurado e está assegurado pela Previdência Social daquelas incapacidades, daquelas situações que ocorrerão dali para frente. Então, a importância de você ser previdente nesse sentido. Outra coisa, se você é um segurado da Previdência Social, tem o seu cadastro todo atualizado, que é o nosso próximo tópico, você pode, inclusive, receber uma carta na sua casa na data em que você implementar aquela condição. Completou 65 anos de idade, completou 60 anos de idade, o seu cadastro está atualizado e lá o INSS já verificou que você tem o tempo mínimo dos 15 anos, ele vai emitir uma carta para o segurado dizendo, ó, já está na época de você solicitar a sua aposentadoria. Por que esse avanço tecnológico, por que esse avanço de informação? Muitos segurados, às vezes, não sabem que têm o direito e demoram no pedido desse requerimento. E quando entram com o requerimento, querem receber o retroativo. E não pode. E, na verdade, você só é devido ao benefício a partir da data que você dá entrada naquele requerimento, a partir do momento que você vai buscar o seu direito. Senão ele dorme, claro, né? Fica lá dormindo. Então, essa questão de você manter o seu cadastro atualizado, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, tanto a questão do endereço como informações pessoais, quanto a questão dos vínculos e remunerações que você tem em carteira profissional, os pagamentos que você tem efetuado na qualidade de contribuinte individual ou de segurado facultativo, você tem todas essas informações, você pode ser contemplado com a cartinha naquela data que você receber a sua idade, que você tiver com a sua idade, já solicitando a aposentadoria. Também é contemplado, a gente trouxe na semana passada, o empregado doméstico, né? É a obrigatoriedade do empregador fazer a retenção dos 8%, né? 8, 9 ou 11, a depender do salário do empregado, e cumulativamente com os 12% dele fazer o recolhimento à Previdência Social. O carnê tem que ficar de posse do segurado. Às vezes os donos de casa retêm essa informação. Não pode reter, tá? Essa informação é do segurado. O que você pode se precaver é tirar uma cópia, se você quiser, dos recibos, para que você guarde para fazer uma contraprova se por acaso o segurado perder. Ou solicitar um extrato do CNIS, onde vai ter ali aquelas contribuições comprovando que você, enquanto empregador, as efetuou. Mas os comprovantes de pagamento, o carnezinho, é direito de estar de posse do segurado, porque é com esse documento que, havendo ausência de informações quanto a esses recolhimentos ou quanto ao vínculo trabalhista, ele vai ter como fazer contraprova perante o INSS. Muito bem, então está explicado, é a coisa mais fácil, né? Se você está em dia com os seus cadastros, o próprio INSS já te avisa
É isso, foi isso que você falou? Sim, já. Ele já faz uma comunicação que você já tem a idade, que você já pode procurar a Previdência para que seja efetuado esse levantamento. Esse número ainda é pequeno porque esses cadastros ainda não estão atualizados. Entendi. O segurado pode ligar para a Central de Atendimento 135 e fazer um agendamento de atualização cadastral e solicitar suas informações, o seu extrato do CNIS, para que ele possa acompanhar a sua vida laborativa e efetuar as correções que forem necessárias ao cômputo do seu tempo ou seu salário para efeitos futuros de aposentadoria. Agora, se você não tem os 15 anos de contribuição, se você não perfez esse período, aquele que entrou posterior a julho de 91 não tem ainda os 15 anos, mas você já tem 65 anos de idade, independente de ser homem ou ser mulher, e não tem como realmente continuar pagando INSS para ter direito a essa aposentadoria, você pode ingressar com o pedido do LOAS, que é um benefício assistencial àquele idoso com mais de 65 anos de idade, desde que a renda per capita por pessoa da família seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, você pode ingressar com o pedido para ser analisado quem faz parte do seu grupo familiar, qual é a sua renda per capita, no caso de você não poder realmente continuar pagando o INSS. O LOAS é um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário, não tem o cunho contributivo, mas ele é direito e aí ele não vai gerar pensão e também não vai ter direito ao 13º, exatamente o cunho assistencial, aquele que não tem condições de ter a sua sobrevivência nem mantida por ele, né? nem pela família. O ideal é que você contribua para ter direito ao seu benefício, ao seu 13º, gerar pensão por morte para os seus filhos e para a sua esposa se você vier a falecer, mas não havendo essa condição, você pode ainda se habilitar na questão do LOAS. Muito bem, Ana Paula, perfeito. Mais uma vez aí você sempre dissipando todas as dúvidas aí para quem é. Pedacinho, né? Não, é importante, todas as quintas-feiras você está vindo para cá e é importante quantas pessoas nós encontramos nas ruas que muitas vezes não têm essa informação privilegiada de receber em casa, não é? E poder depois assistir nas nossas reprises, no YouTube. Então é muito legal, a gente fica muito feliz. O canal de comunicação ele é essencial à divulgação do que é a Previdência e de como chegar a esses benefícios previdenciários e a outras coisas também, né? O canal de comunicação é muito importante hoje nas nossas vidas. A gente fica muito feliz de tê-la aqui com a gente, sempre trazendo informações precisas. Até a próxima, viu? Bom dia, boa querido. Semana para você, bom final de semana e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, tá bom? Diretor, vamos para o Pontal? Vamos? Pois é, vamos para o Pontal da Barra. Olha, gente, uma campanha de divulgação para a regularização dos jangadeiros começou a ser realizada hoje pela Prefeitura de Maceió, não é? E o Fernando Palmeira tem mais informações para a gente sobre tudo isso. Vamos ver. Turismo se faz também com tudo aquilo que se pode mostrar de belo, da natureza e do receptivo. Receptivo que acontece inclusive com jangadeiros e outros que estão aí conduzindo embarcações nos nossos canais de lagoas, por exemplo. Pontal da Barra, esse ambiente belíssimo foi escolhido para se entregar convites especiais a jangadeiros e a todos que fazem esse receptivo. Estou aqui ao lado de Cecília Corrado, ela que é coordenadora dos destinos da Semptur, Secretaria Municipal de Turismo, nos fala sobre esse primeiro momento que enseja num seminário especial. Esse convite representa o quê para jangadeiros, canoeiros, etc.? Bom dia. Esse convite representa uma oportunidade, não é, que todos os profissionais que fazem esses passeios com turistas, tanto os das orlas lagunais e marítima de Maceió, eles vão poder se cadastrar, né, os que não possuem esse cadastro e os que já têm se recadastrarem no momento do seminário, que vai ser no dia 13 de maio, na Associação Comercial, de 8 da manhã às 12h30. Né? Lá eles vão ter a oportunidade de ter palestras com o Corpo de Bombeiros, com a Vigilância Sanitária, com a Capitania dos Portos, palestras sobre turismo com a Semptur. Então, é um momento de estruturação do destino, não é? De qualificação. E é isso, é buscar, preparar o nosso destino cada vez mais para ficar cada vez mais competitivo. Além da escolha do Pontal, temos aí a Ipioca, também Pajuçara, e no momento em que os jangadeiros comparecem para participar desse seminário, se chama a atenção da obrigatoriedade de qualificação da categoria, além de toda a documentação, além de passar também pelo crivo orientativo e fiscalizatório da Marinha do Brasil,
além de SMTT e outros órgãos municipais que fazem parte deste grande momento de orientação para todo o receptivo. Pois bem, teremos, como eu falei, essas palestras, né, orientações a respeito de técnicas de busca e salvamento, orientações a respeito de segurança alimentar, de legislação, atendimento ao turista, enfim. Contamos com a presença de todos os profissionais que já fazem parte desse serviço, que já prestam esse serviço, né, aos nossos turistas, ou outros que tenham a intenção também de participar, né, com essa atividade, para que a gente tenha, como eu falei, o nosso destino mais preparado para receber o turista da melhor forma possível. Convite também será dado àqueles que estão fazendo parte desse sistema de trabalho, até o auxiliar do jangadeiro também deve participar. Agora, se exige nesse primeiro momento a documentação, que documentações iniciais para fazer parte desse seminário é preciso? Bom, a princípio, o seminário é direcionado aos condutores de embarcações que fazem passeios turísticos nas orlas lagunais e marítima. Mas isso não quer dizer que as pessoas que estejam envolvidas na cadeia turística não possam participar, certo? A documentação necessária para que seja feito esse cadastramento pela SMTT a documentação da embarcação, o comprovante de residência atualizado, o documento com foto, 2 fotos 3x4, o nada consta, civil e criminal, e a carteira de condutor da Marinha. Todos estão aí convidados, para não dizer convocados, porque é importante, primeiramente, qualificação profissional de todo esse pessoal, segurança acima de tudo, para quem está conduzindo turistas nas embarcações pelos nossos canais ou pelas vias também, como piscinas naturais em pleno mar, ter toda essa segurança. A SMTT também se faz presente, já nessa sexta-feira, fiscais da SMTT estarão realizando uma campanha de divulgação desse recadastramento e o convite reforçado para que haja continuidade também no sábado, para que todos estejam participando deste momento de instrução, de orientação e, acima de tudo, de fiscalização. Todas essas embarcações terão controle numérico, terão um código para que haja uma melhor fiscalização, principalmente no momento em que a alta temporada esteja aí com um grande número de turistas, como sempre vem acontecendo num crescente do turismo em Alagoas e particularmente em Maceió. Aqui do Pontal, com as imagens do Valdemir Soares, Fernando Palmeira, para a TV Marcanal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Muito bem, meu querido Fernando Palmeira, obrigado pelas suas informações aí. Importantíssimo isso, o cadastro, a organização dos jangadeiros, das embarcações que utilizam nossa orla lagunar, enfim, maravilha. Para que a gente possa ter um ordenamento, né? Tudo que o senhor faz é organizado, bonitinho, é bom para todos, para os jangadeiros, para os turistas, para os moradores ribeirinhos, né? Para a prefeitura, para o estado, enfim, todo mundo trabalhando ordenadamente, certinho, como manda o figurino, tá bom? Olha, eu tenho uma última notícia aqui que nos deixa aí, enfim, eu não ia nem ler para não ficar ir embora triste, mas enfim. Um homem foi preso após agredir e tentar afogar em um balde uma criança de apenas 4 anos lá no bairro do Rio Novo, tá? Ele é padrasto dessa criancinha de 4 anos. Segundo a polícia, Wagner Gustavo Cerqueira, de 24 anos, tem 20 anos a mais do que a criança, não é? Teria se irritado com um choro do seu enteado e acabou agredindo a criança, tentando depois afogá-la em um balde. Ao ser encontrada pela polícia, a menor apresentava muitas marcas de violência nas pernas e em outras partes do corpo. A polícia militar chegou até o local da ocorrência após vizinhos denunciarem o caso. A mãe da menor, a mãe da criança de 4 anos, né, estava em casa e não fez nada. Deixou o companheiro, que é o padrasto da criança, bater, porque se eu tivesse casasse com outra mulher, e a minha companheira atual, por exemplo, batesse no meu filho, e eu partia para cima com mais de 1000. É meu filho.
Quem tem que dar as ordens sou eu. Não bate. E outra coisa o companheiro, a companheira da educação, cobrar, dar um carãozinho ali. Mas pegar uma criança de 4 anos, um marmanjo de 24, bater numa criança, bate como quem bate num adulto, e ainda por cima, tentar afogar a criança de 4 anos num balde, e você, mãe, se é que você diz que é mãe, vendo toda essa cena e ficar calada, achar bom, então deve apanhar dele também, deve achar bom. Aí os vizinhos viram a cena, acabaram entrando em contato com a polícia, e aí o padrasto foi preso em flagrante e autuado por crime de tortura, que é muito pouco. Tem que ter um monte de outras nuances aí, de vulnerável, tentativa de homicídio, uma série de outras coisas, para ele passar uns 100 anos atrás das grades, para ele aprender a ter vergonha na cara e respeitar a criança. Criança de 4 anos porque está chorando. Se você não quer a criança que chore, então compre um coco. Vá casar com um coqueiro e tenha um filho um coco, porque o coco não vai chorar, vai ficar o dia todo ali só com água. Vagabundo, sem vergonha, covarde, safado. Vamos embora, senão eu acabo perdendo aí, enfim. Por isso que eu não queria ler aqui, mas enfim, é notícia, a gente tem que dar. Por hoje é só, muito obrigado a todos pelo grande carinho da audiência. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 10 horas da manhã até o meio-dia, com as notícias quentíssimas do fenômeno A Vez do Povo. E já sabe, se tiver muitos amigos, eu faço parte deles. Mas se um dia tiver apenas um amigo, podem ter certeza que esse amigo sou eu. Podem contar comigo, tá bom? Obrigado aí a todos pelo carinho da audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.